Então, capítulo 21. A educação e a crise brasileira, de Anísio Teixeira. Eu não sei exatamente qual foi o dia, mas foi por essa época que eu parei de falar com as outras pessoas. Já fazia algum tempo que eu estava perdendo a vontade de interagir. Ao imaginar que eu teria que responder a um simples bom dia, me vinha uma exaustão de fim de ano letivo, um sono de fim de tarde. Não me lembro de ter acontecido nada de especial, nenhuma ofensa, nenhum aborrecimento, nenhuma agressão, nada que me obrigasse a calar. Lembro-me do cansaço. Disso eu me lembro bem. 2 ou 3 coisas que sei dela, a vida, de Domingos Oliveira. Dizer o que penso sempre me exauriu. A pessoa se manifesta e depois tem que enfrentar contestações e tem que se explicar melhor, esclarecer e confirmar. E, ao fim, continua sendo mal compreendida. Desde sempre, nada do que eu digo obtém aceitação. Seja sobre o que for, política, filosofia, psicologia, religião ou futebol. Que cansaço! Não me lembro de ter havido pessoa que se afinasse com as minhas opiniões sem algum porém. Nem que eu também tenha me afinado com a opinião de quem quer que seja sem reservas, diga-se por amor à verdade. A verdade, aliás, tem mesmo que ser dita. Ninguém ouve nada do que outra pessoa diz, cada um tem a sua visão de mundo e nela se mantém imóvel, mesmo diante do argumento contrário mais razoável. Não conheço gente que se entenda e, no entanto, a humanidade produz diariamente horas incontáveis de conversa inútil. Claro que há ilusões de entendimento, é comum vermos grupos de amigos ratificando com euforia o que um deles disse, e todos exclamando a certeza coletiva em uníssono. Em matéria política ou esportiva é frequente, mas isso não é concordar. É pensar o mesmo. A concórdia tem que ser alcançada pelo convencimento. Quando 2 pessoas pensam o mesmo, é porque uma delas está dizendo o eco do que a outra já disse. Então, para que dialogar, se quem concorda já concordava e quem discorda nunca concordará? Mas eu não parei de falar porque estava zangado, nem porque decidi. Aconteceu sem eu perceber. Acho que eu fui falando cada vez menos, até que um dia, quando dei por mim, já era noite e eu não havia dito uma palavra sequer a pessoa alguma. Eu estava sentado sozinho à mesa da cozinha, comendo um pão velho com água fresca à guisa de jantar, quando me dei conta do silêncio que eu havia experimentado durante todo o dia. Quando exclamei a minha surpresa, quase exclamei a minha surpresa, mas reprimi o grito que ia me escapando. Eu não queria quebrar a abstinência verbal na qual havia me descoberto. Tomando o maior cuidado para não acordar a voz que vive no meu pensamento, escovei os dentes, tirei a roupa, apaguei a luz e deitei na cama para dormir. Mas não adormeci. Eu tinha sono, mas ao mesmo tempo me sentia descansado. Diferentemente do que me acontece sempre, o esforço de atravessar a jornada não havia me esgotado. Em lugar da tensão muscular e da ligeira dor de cabeça com que costumo terminar os dias, eu experimentava um relaxamento desconhecido até então. O meu corpo parecia afundar no colchão, como se em uma suave queda livre estivesse. Eu não sentia a força da gravidade. Não era o corpo que se deitava sobre a cama. Era mais como se a alma se deitasse sobre o corpo. E porque este lhe fora feito à medida, ela nele cabia exatamente e podia, portanto, entregar o seu peso quase nenhum a um apoio perfeito. Não é difícil ficar calado. Ninguém sentiu falta de eu não responder aos bons dias. Deixa eu só tirar o casaco, peraí. Aqui ficou quente. Não é difícil ficar calado. Ninguém sentiu falta de eu não responder aos bons dias, nem aos como passou a noite, ou ao está tudo bem com você. Um sorriso simpático é muito eloquente e é capaz de dissuadir o interlocutor mais determinado. O primeiro dia em que eu não falei com ninguém foi simples e calmo. Deitado na cama, leve como um astronauta nu, compreendi que eu não queria mais falar com pessoa alguma enquanto vivesse. Claro que essa lei não se aplicava a Constança, porque Constança está acima da lei. No dia seguinte eu também deixei o meu emprego no hospício. Já havia algum tempo que a loucura dos malucos estava me cansando e culminou com um problema constrangedor que um deles me causou. O alucinado cismou que era meu enfermeiro e queria porque queria me dar um banho. E o maluco tinha um poder de convencimento de profeta do apocalipse. Arrebatou outros prejudicados mentais, todos se acreditando enfermeiros, e me atacaram. Quando eu vi, não teve jeito. Melhor que eu fazia para acalmar a turba dos lunáticos era deixar que eles me lavassem. Pelo menos eu fiquei limpinho e eles tranquilos. Mas os dementes
continuaram abusando da minha boa vontade. O golpe de misericórdia no meu emprego foi desferido por esse mesmo translocado que eu já chamava de inferneiro, que cismou de me colocar um supositório me acusando de estar com vermes. Aí já era demais, aquilo ardeu. Sossegar os doentes mentais estava começando a me custar caro e o hospício não me pagava para isso. Quer saber? Vou me demitir. E nunca mais voltei lá, nem para comunicar a minha demissão. Quando eu saía para comprar pão e leite, que é só o que eu comprava, os malucos ficavam me chamando da grade, perguntando se eu não ia voltar para trabalhar lá, dizendo que sentiam a minha falta, fazendo aquela algazarra típica de doente mental. Os malucos que se pensam médicos vinham até a calçada me abordar, queriam saber de mim, se eu estava bem. E eu seguia reto, mudo como eu havia decidido ser e sério como alguém muito ocupado. O seu velhinho livreiro também pegou essa mania de ficar me gritando da rua. Dia sim, outro também. Ele passava na frente da minha casa e me chamava, até acenava com um livro bonito na mão, querendo atiçar o meu apetite de drogado. Eu me escondia no fundo de uma gaveta e ficava lá trancado até ele ir embora. Eu precisava de sossego para escrever um imenso livro teórico, a crítica de todas as críticas, que levaria o meu pensamento ao zênite de sua grandeza e colocaria Constança ajoelhada aos meus pés. A pessoa desautorizada, a ditadura das instituições, o tempo e a escravidão, a pessoa honesta em um mundo desonesto, televisão, mediocridade no poder, a democracia refém da publicidade, um novo conceito de riqueza, a reorganização do Estado, os donos da linguagem, polifonia cultural, o preconceito científico, o preconceito erudito, o preconceito puro, o preconceito contra a comédia, as pessoas e as coisas, o egoísmo do adulto, o ser do ser, o fim dos meios, a liberdade educadora e salvação sem salvador. Esses seriam os capítulos do gigantesco livro de ensaios que todos os dias eu começava a escrever, mas que uma vontade irresistível de voltar ao meu campeonato de jogo de botão me impedia de terminar. Terminar de começar, se me explico bem. El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez. Memória de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez. Divina Comédia, de Dante Alighieri. Quando eu cansava de tudo, eu deitava no chão e ficava passeando o olhar pela minha biblioteca. Os livros eram guardados sem ordem alguma, nem por autores, nem alfabética, nem pelo gênero. Eu colocava o livro onde havia espaço livre na prateleira. Os Maias, de Eça de Queiroz. Cartas da Prisão, de Frei Beto. A Fé na Periferia do Mundo, de Leonardo Boff. Eu gostava dos meus livros embaralhados. Resultava uma variação caleidoscópia de assuntos que eu adorava navegar. Eu gostava dos meus livros embaralhados. Resultava uma variação caleidoscópia de assuntos em que eu adorava navegar. 98-4, de George Orwell. Paideia, a formação do homem grego, de Werner Jäger. Inventário de cicatrizes, de Alex Polari de Alverga. Eu vivia oprimido pela angústia permanente de escrever o livro para Constança, tentando reduzir a minha crítica de todas as críticas a algumas palavras inteligíveis por outras pessoas. Mas o que eu tinha a dizer, só conseguia dizê-lo a mim mesmo. Quando eu pensava dentro, era claro como a evidência de estar vivo. Mas quando eu tentava pensar fora, a linguagem me afrontava, me desafiando com a sua rigidez. Nada do que eu imaginava escrever era exatamente igual ao que eu tinha pensado. Havia sempre um abismo e isso me debilitava. Quando eu me percebia, estava de volta à droga da leitura ou jogando futebol de botão, ou me consumia desconversando a voz na minha cabeça sobre o meu destino divino. E os dias passavam e a vida morria. Les Chants de Maldonor, de Comte de Lautréamont. Os Flagelados do Vento Leste, de Manuel Lopes. El Castilho Interior, de Santa Teresa d'Ávila. Alguns meses depois do meu total isolamento, tendo perdido já uns 10 quilos e um dente, fui presenteado com um milagre que salvou a minha existência de ser um completo desperdício de energia cósmica. Numa longa tarde quente, em que as horas demoravam dias para passar, um vizinho qualquer se quedou no ponto do ônibus que tem embaixo da minha janela e ficou ouvindo no rádio uma partida de futebol. Eu estava deitado no chão e corria os olhos sobre os livros, sobre o título dos livros, enquanto a falação frenética do locutor invadia os meus ouvidos. Aos poucos, os nomes que eu lia
foram se imiscuindo na descrição das jogadas e eu comecei a sorrir, sonolento, achando graça em imaginar um time de livros jogando futebol. Desce o fundador com a bola dominada, cruza a linha do meio de campo e lança para Dom Casmurro, que desce pela direita, mas é desarmado pela entrada vigorosa da dupla de zaga Esaú e Jacó. Era uma brincadeira, coisa de desocupado, que é o que eu havia me tornado com o desemprego e a morte de todo mundo. Pela tabela do meu campeonato particular de futebol de botão, o próximo jogo seria um amistoso entre a seleção brasileira e um combinado estrangeiro. Os times já estavam escalados. Félix no gol, na defesa Leonardo, Lúcio, Amaral e Júnior, no meio campo Clodoaldo, Ganso, Pelé e Zico, no ataque Ronaldinho Gaúcho e Tostão. Pelo time adversário, no gol Oliver Kahn, na defesa Maldini, Figueroa, Baresi e Bob Moore, no meio campo Cruyff, Lothar Matthaus, Eusébio e Zinedine Zidane, no ataque Maradona e Messi. Seria um clássico, jogo para nunca se esquecer. Mas apenas pelo gosto da diversão, eu me propus escalar livros em lugar de jogadores, e os times ficaram assim. No gol, a Pedra do Reino. Na defesa, Lucila, Fogo Morto, Casagrande e Senzala. No meio campo, Quincas Borba, Ed Morte, Juca Mulato e Catatal. No ataque, Benjamin e Budapeste. Técnico, Romanceiro da Inconfidência. E o time adversário, no gol, Bellamy. Defesa, Germinal, Ojarasca. Isso é espanhol. Ojarasca, acho que é isso. Madame Bovary e Moby Dick. Meio campo, Pale Fire, eu acho que é isso. La Peste, Emma e David Copperfield. No ataque, Lolita e Elalef. Técnico, La Morte et Mon Métier. Posso repetir isso? Não, deixa pra lá, depois eu repito para mim mesmo. Era divertido demais e a brincadeira não tinha fim. Escalei livro para as seleções inglesa, francesa, alemã, russa, combinados de terror, de suspense, de comédias, seleção de modernistas, de parnasianos, de barrocos, misturado de filósofos, de religiosos e livros de autoajuda. Eu me divertia imaginando como jogariam os times de acordo com o caráter dos livros. Os pensadores da Revolução Francesa discutiriam muito em campo e se trairiam o tempo todo. Os modernistas brasileiros comeriam a bola. Os filósofos gregos perguntar-se-iam se o gol valeria em potência, antes de concluir a jogada. A minha maior gargalhada foi pensar que o time dos poetas não ganharia nunca, porque acharia poético perder. Peguei a enorme caixa de madeira onde guardo todos os mais de 1000 botões que venho colecionando ao longo da vida e passei a colocar um título de livro em cada um deles. Eu escolhia sem critério algum, olhava na estante e passava a chamar aquele jogador pelo livro que lhe coube. Mas logo ficou a maior confusão. Sem notar, eu tinha nomeado 3 jogadores de A Relíquia e logo descobri 2 Serafim Ponte Grande e 4 Rayuela. Eu gosto de bagunça, mas odeio confusão. Eu teria que me organizar se quisesse promover um campeonato profissional. Decidi fazer uma lista de todos os meus livros. Foi uma decisão temerária porque eu tinha uma quantidade bastante enorme de livros, mas eu estava determinado e adorando. Há muito tempo que eu não me esquecia da vida tão completamente. A tarefa me tomou 3 dias inteirinhos e de muito pouco sono. A lista principiava com Dom Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes e findava com El Amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez e reunia entre os extremos mais de 5.000 títulos e marcando bem o meio, 2 livros se apoiavam um no outro. A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz e Il Nome de la Rosa, de Humberto Eco. Nada melhor do que a sensação. Não é Il Nome della Rosa, como eu falei em espanhol, é italiano. Il Nome, não sei como fala. Nada melhor do que a sensação do dever cumprido. Tomei um banho e me convidei para jantar fora. Peguei dinheiro na gaveta onde Bia tinha deixado, havia muito ainda, e fui sossegado comer um bife acebolado com arroz e feijão, salada e batata frita. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era uma refeição de verdade. Quando voltei, dormi. Acho que dormi por umas horas, porque quando despertei já estava com fome de novo. Abri os olhos e me deparei com a entrada da noite, o que é sempre angustiante. Fiz um mingau de aveia, que é a única coisa que eu sei cozinhar, e me dei por satisfeito. Descansado e alimentado, eu estava ansioso por organizar o calendário e iniciar o meu campeonato mundial de times de futebol de livros. Peguei o bloco onde eu tinha registrado a minha biblioteca e não resisti à curiosidade de ler a lista dos meus livros em sequência. O Menino e o Palacete, de Thierry Martins Moreira.
Mein Jahr in der Neim-Alemão, de Peter Henk, The Evening Sun, de William Faulkner, e Barone Rampante, de Ítalo Calvino, The Scarlet Letter, de Nathaniel Hawthorne, né? O Casamento, de Nelson Rodrigues, Comédias da Vida Privada, de Luiz Fernando Veríssimo. Eu lia e a minha atenção se mantinha focada nas palavras. In the Country of the Last Things, de Paul Auster, FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assola o País, de Stanislau Ponte Preta, Black Box, de Amos Oz, A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio. Cada título me doava uma sugestão de pensamento que, por ser breve e concisa, eu conseguia penetrar, ou melhor dizendo, eu conseguia me deixar ser por ela penetrado, e usufruía, imaginando que história se conformaria com aquele título. Li até a fome me vencer. Jantei pão duro com água fresca, sem parar de ler enquanto comia. Mission del Bibliotecário, de José Ortega y Gasset. Orlando, a Biography, de Virginia Woolf. Cochilei com um caderno no colo e acordei já lendo novamente. O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Das é enorme, é de alemão, de Walter Benjamin. E prossegui até terminar. E terminei quando já era perto do meio-dia do dia seguinte ao dia em que eu comecei a ler. E adorei o que li. Parecia um apanhado de sugestões desconexas, parecia um glossário de termos indefinidos, parecia um compêndio de haikais de pé quebrado, parecia um índice de tópicos para estudo, parecia o desabafo de uma dúvida, parecia o vício de alguém, parecia um livro. Era um livro. Pasmei diante da graça divina. Como se fosse a materialização da minha vontade, surgido do inesperado, consequência da inconsequência de uma tarde perdida, um milagre autêntico, o livro para Constança havia se autoescrito. E me pareceu bem feito. Nenhum outro diria mais sobre mim do que este. Dos livros, basta-nos os títulos, exultei. Só faltava batizar a criação. Metade já estava lá, título. E a outra metade não era uma palavra a seguir, e sim a antes vir. E era um nome comum, como o nome de um apóstolo, João, Mateus, Pedro. Livro. Antecedido do artigo, para ficar explícito de que se trata do único do seu tipo. E assim ficou, o livro dos títulos. Eu me senti muito bem representado pelo meu livro Sem História. Recostei no descanso merecido e contemplei o horizonte alaranjado pelo sol de fim de tarde, bando de gaivotas plainando sobre um mar cintilante. Os pesqueiros entrando na barra, o movimento sereno da gente conversando à porta de casa, tal qual eu morasse em uma pequena vila de pescadores. Eu imaginei, né? Sentei-me na varanda da casa e assisti ao portentoso O Livro dos Títulos escorregar do estaleiro e adentrar no oceano da literatura como um navio batizado. Pesado como uma responsabilidade, mas levitando sobre as águas como um deus. E assinei a minha autoria, que isso é uma glória que nenhum escritor dispensa. Primeira pessoa do singular.